Ele empurrou o carrinho da faxineira com tanta força que os produtos de limpeza se espalharam pelo chão de mármore do fórum. Saia da frente, velha. Tenho coisas mais importantes do que você para me preocupar. O jovem advogado nem olhou para trás, enquanto a mulher de 65 anos se ajoelhava para recolher as garrafas. Mas o que aquele arrogante não sabia era que a humilde faxineira que ele acabara de humilhar era a desembargadora mais temida e respeitada do país. E quando a verdade veio à tona no tribunal, já era tarde demais. Se você acredita que respeito e dignidade não têm preço, deixe seu like agora e prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções. A manhã de segunda-feira começou com o sol invadindo as janelas do Fórum de Justiça Euclides da Cunha, um prédio imponente de 10 andares no coração da capital. Nos corredores de mármore italiano, ecoavam os passos apressados de advogados, promotores e juízes. Era mais um dia na máquina da justiça, onde alguns lutavam por direitos e outros apenas pelo dinheiro. Diego Martins estacionou sua BMW prata na vaga reservada, ajustou a gravata de seda italiana que custava mais do que um salário mínimo e pegou sua pasta de couro legítimo. Com apenas 32 anos, ele já era sócio de um dos escritórios mais caros da cidade. Seu segredo não era talento jurídico, mas conexões, arrogância e a habilidade de defender qualquer um que pagasse bem, não importava quão sujo fosse o dinheiro. Hoje seria o dia mais importante de sua carreira. O caso Mendes Corporation contra os trabalhadores da fábrica têxtil. Seu cliente, o empresário Gustavo Mendes, estava sendo acusado de exploração laboral, condições degradantes e fraude contra 300 funcionários. As provas eram fartas, mas Diego tinha certeza de que venceria. Afinal, ele sempre vencia. Ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo enquanto subia as escadas do fórum, ignorando o elevador onde pessoas comuns esperavam. No terceiro andar, o corredor estava sendo limpo. Uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque simples empurrava um carrinho de limpeza. Ela vestia o uniforme verde claro da empresa de limpeza terceirizada, tênis gastos e luvas de borracha amarelas. Seu rosto tinha as marcas do tempo, rugas que contavam histórias de décadas de trabalho. Mas havia algo em seus olhos castanhos, uma profundidade, uma inteligência que parecia incongruente com o trabalho braçal. Dona Helena Carvalho havia acordado às 5 da manhã, como fazia há 3 segundas-feiras consecutivas. Ela passou um café simples, vestiu o uniforme que guardava no armário e pegou o ônibus até o fórum. Ninguém sabia quem ela realmente era. Ninguém perguntava. Para todos, ela era apenas mais uma faxineira idosa, invisível como tantas outras. Diego virou a esquina do corredor em velocidade máxima, os olhos grudados no celular, digitando mensagens para seu assistente. Ele nem viu a mulher à sua frente. O carrinho de limpeza bloqueava metade do corredor, e sem diminuir o passo, Diego simplesmente o empurrou com força. O impacto foi brutal. O carrinho rolou para o lado, batendo na parede. Garrafas de desinfetante, detergente e álcool caíram no chão com estrondo. Uma delas se abriu, derramando líquido azul pelo mármore. Dona Helena, que segurava o cabo do carrinho, perdeu o equilíbrio e quase caiu. "Ei!" gritou ela, a voz firme apesar do susto. Diego parou, virou-se com uma expressão de irritação pura. "O que foi? Não vê que estou com pressa? Você está bloqueando o caminho. Aprenda a fazer seu trabalho direito e fique encostada na parede quando os profissionais precisarem passar." "Senhor, o corredor tem espaço suficiente. O senhor poderia ter passado sem empurrar meu carrinho. Agora tenho que limpar tudo de novo." O advogado deu 2 passos na direção dela, o dedo indicador apontado de forma ameaçadora. "Escute aqui, sua velha. Eu tenho um caso de milhões de reais para resolver.
Um caso que vale mais do que tudo que você vai ganhar na sua vida inteira de esfregar chão. Então pegue suas garrafas, limpe essa sujeira e agradeça por eu não ter te derrubado junto. E da próxima vez que me ver chegando, você sai da frente, entendeu? O silêncio que se seguiu foi pesado. 2 advogados jovens que passavam pelo corredor riram baixinho. Um deles deu um tapinha nas costas de Diego. Mandou bem, doutor. Esses funcionários precisam aprender a respeitar. Helena permaneceu imóvel, olhando nos olhos de Diego. Não havia medo em seu olhar, apenas uma calma perturbadora. Ela assentiu lentamente. Sim, senhor. Peço desculpas pelo inconveniente. Era isso que eu queria ouvir. Diego se virou, continuou andando e desapareceu no corredor, sua risada arrogante ecoando pelas paredes. Helena se ajoelhou lentamente, seus joelhos estalando com o movimento. Ela começou a recolher as garrafas, uma por uma, com a paciência de quem já havia limpado sujeiras muito piores na vida. Mas enquanto trabalhava, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Um sorriso que carregava 40 anos de experiência em tribunais. 40 anos de ver homens como Diego Martins se destruírem pela própria arrogância. Uma jovem estagiária que presenciou a cena se aproximou, oferecendo ajuda. A senhora está bem? Que absurdo o que ele fez! Quer que eu chame alguém da administração? Helena ergueu os olhos, o sorriso agora mais evidente. Não precisa, querida. Obrigada pela gentileza. Algumas pessoas precisam aprender lições da maneira mais difícil. E a vida tem seus jeitos de ensinar. A estagiária não entendeu o comentário, mas ajudou a recolher as garrafas. Quando tudo estava de volta no carrinho, Helena agradeceu e continuou sua limpeza, assobiando baixinho uma música antiga. Em algumas horas, pensou ela, o arrogante doutor Diego teria a maior surpresa de sua vida. E ela estaria lá para testemunhar. A sala de audiências número 7 do Fórum Euclides da Cunha era uma das maiores do edifício. Com capacidade para 200 pessoas, painéis de madeira nobre nas paredes e um teto alto decorado com lustres de cristal, ela era reservada para os casos mais importantes. Hoje estava lotada. De um lado, sentados em 5 fileiras de cadeiras de madeira, estavam os 300 trabalhadores da fábrica têxtil Mendes. Homens e mulheres de idades variadas, rostos marcados pelo cansaço, mãos calejadas pelo trabalho duro. Muitos usavam suas melhores roupas, algumas já desgastadas pelo tempo. Eles estavam ali porque tinham sido enganados, explorados, tratados como máquinas descartáveis. Do outro lado, em poltronas de couro confortáveis, estava o empresário Gustavo Mendes, um homem de 58 anos, barriga protuberante, cabelo tingido de preto e anéis de ouro nos dedos. Ao seu lado, Diego Martins revisava os documentos, exalando confiança. A bancada dos advogados dos trabalhadores era ocupada por 3 defensores públicos. Doutora Mariana Fonseca, uma mulher negra de 42 anos, cabelo crespo preso em um coque, óculos de grau e um olhar determinado que escondia anos de luta. Ao lado dela, Dr. Roberto Amaral e doutora Cláudia Santos. Eles tinham as provas, tinham a verdade, mas sabiam que enfrentavam um adversário com recursos ilimitados. Diego se levantou, ajustou o paletó e caminhou até a mesa central com passos largos. Ele cumprimentou os advogados da acusação com um sorriso debochado. Doutora Mariana, doutor Roberto, doutora Cláudia, espero que estejam preparados, porque hoje vocês vão aprender a diferença entre fazer caridade e praticar advocacia de verdade. Mariana não mordeu a isca. Doutor Diego, no tribunal, o que importa são fatos e leis, não arrogância. Ele riu. Fatos? Querida, fatos são interpretáveis, e eu sou muito bom em interpretar. Aliás, vi que vocês trouxeram seus clientes. Que comovente! Uma plateia de coitadinhos para ganhar a simpatia do júri.
Mas isso não vai adiantar. O assistente de Diego, um jovem advogado recém-formado chamado Lucas, puxou a manga do chefe. Doutor, talvez devêssemos focar na estratégia e não em provocações. Diego o fuzilou com o olhar. Lucas, eu não pago você para me dar conselhos de moral. Fica quieto e aprende como se ganha um caso impossível. O juiz titular da vara, Dr. Plínio Carvalho, um homem de 60 anos, entrou pela porta lateral. Todos se levantaram. De pé. O magistrado assumiu seu lugar no banco elevado, bateu o martelo e ordenou que todos se sentassem. Bom dia. Estamos aqui para a audiência do caso número 5.843. Trabalhadores da fábrica Têxtil Mendes versus Mendes Corporation. Antes de começarmos, tenho um anúncio importante. O juiz fez uma pausa, olhando para os papéis à sua frente. Recebi uma solicitação especial da presidência do Tribunal de Justiça. Teremos hoje uma testemunha especial que dará um depoimento sobre ética profissional e dignidade no exercício da advocacia e da magistratura. Esta pessoa é uma figura de enorme respeito em nossa comunidade jurídica. Diego franziu a testa. Uma testemunha especial? Isso não estava nos autos. Excelência, com todo respeito, não fomos informados previamente. O juiz Plínio o cortou com um gesto de mão. Doutor Diego, esta testemunha não falará especificamente sobre o caso em questão, mas sobre princípios éticos que devem nortear todos nós. Sua presença foi aprovada pela presidência do tribunal e pelas partes. Ou melhor, seus colegas da acusação foram informados e concordaram. Creio que sua equipe esqueceu de repassar a informação. Lucas, o assistente, ficou pálido. Doutor, eu recebi um e-mail sobre isso na sexta-feira à noite, mas o senhor disse para não o incomodar no final de semana com bobagens. Diego cerrou os dentes. Imbecil. Mas se recompôs rapidamente. Sem problemas, Excelência. Estou ansioso para ouvir essa testemunha tão especial. O empresário Gustavo se inclinou e sussurrou no ouvido de Diego. Quem é essa pessoa? Isso pode nos atrapalhar? Relaxa, Gustavo. Nenhuma palavrinha bonita sobre ética vai mudar o fato de que eu sou melhor advogado do que aqueles 3 juntos. Vamos esmagar esse processo. Enquanto isso, na parte de trás da sala, a porta se abriu silenciosamente. Dona Helena entrou, ainda vestida com seu uniforme de faxineira. Ela carregava uma bolsa de tecido surrada e caminhou discretamente até a última fileira de assentos. Alguns trabalhadores a reconheceram dos corredores e acenaram com simpatia. Ela retribuiu com um sorriso gentil e se sentou, as mãos cruzadas no colo, observando tudo com atenção. Diego, confiante e impaciente, começou a organizar seus documentos. Ele tinha sua estratégia montada: desacreditar os trabalhadores, alegar que as condições de trabalho eram adequadas, que os salários atrasados eram problemas temporários de fluxo de caixa, que tudo não passava de exagero e tentativa de extorquir um empresário honesto. Excelência, começou ele, meu cliente é um pilar da economia local. A Mendes Corporation emprega, diretamente e indiretamente, mais de 1.000 pessoas. Sem ela, famílias inteiras ficariam na miséria. Os reclamantes aqui presentes estão sendo manipulados por sindicatos radicais que querem destruir a livre iniciativa. Doutora Mariana se levantou. Objeção, Excelência. A defesa está fazendo afirmações sem base nos autos. Não há nenhum sindicato envolvido. São trabalhadores individuais buscando seus direitos. O juiz Plínio sustentou a objeção. Doutor Diego, atenha-se aos fatos comprovados. Diego fez um gesto desdenhoso. Peço desculpas, Excelência. Vamos aos fatos então. E tenho certeza de que os fatos mostrarão que meu cliente é inocente de todas essas acusações infundadas. Do fundo da sala, Dona Helena observava tudo com expressão serena.
Ela já havia visto essa cena centenas de vezes. Advogados arrogantes, confiantes de sua vitória, tratando a justiça como um jogo onde o mais esperto vence. Ela esperou pacientemente, sabendo que em breve sua vez de falar chegaria. E quando chegasse, aquele jovem advogado prepotente aprenderia uma lição que jamais esqueceria. O juiz Plínio bateu o martelo novamente, chamando a atenção de todos. Antes de prosseguirmos com os depoimentos das partes, vamos receber nossa testemunha especial. Por favor, que entrem. A porta lateral da sala, aquela reservada para juízes e autoridades, se abriu lentamente. O silêncio no recinto era absoluto. Todos os olhos se voltaram para a entrada, curiosos para saber quem seria essa figura tão importante. E então ela apareceu. A mulher que cruzou a porta não era mais a faxineira de uniforme verde e tênis gastos. Dona Helena Carvalho entrou na sala usando a toga preta de magistrada, impecavelmente passada, com os distintivos dourados de desembargadora aposentada brilhando no peito. Seu cabelo grisalho, antes preso em um coque simples, estava elegantemente arrumado. Ela carregava nas mãos uma pasta de couro envelhecida, cheia de anotações e documentos. Seu porte era de uma rainha. O oficial de justiça anunciou em voz alta: Desembargadora Helena Beatriz Carvalho, 40 anos de magistratura, aposentada do Tribunal de Justiça, presidente emérita da Associação dos Magistrados, professora de Direito Constitucional e Ética Jurídica. O impacto foi imediato e devastador. Diego Martins, que estava bebendo água, engasgou. A água desceu pelo caminho errado e ele começou a tossir violentamente. Seu rosto passou de branco a vermelho em segundos. Os documentos que segurava escorregaram de suas mãos e se espalharam pelo chão. Seus olhos se arregalaram em puro terror quando ele a reconheceu. Era ela, a faxineira. A mulher que ele havia empurrado, humilhado e tratado como lixo há menos de 2 horas atrás. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. A mente de Diego entrou em pânico. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o pulso nos próprios ouvidos. O empresário Gustavo Mendes não entendeu a reação de seu advogado. Diego, o que foi? Você está bem? Parece que viu um fantasma. Diego não conseguiu responder. Suas mãos tremiam. O suor começou a brotar em sua testa. Ele tentou se recompor, mas era tarde demais. Helena já havia entrado completamente na sala e seus olhos encontraram os dele. Houve um lampejo de reconhecimento, um sorriso quase imperceptível nos lábios da desembargadora. Ela sabia que ele sabia. O juiz Plínio se levantou, em sinal de respeito máximo. Desembargadora Helena, é uma honra tê-la conosco. Por favor, fique à vontade. Helena cumprimentou o juiz com um aceno de cabeça. Obrigada, Dr. Plínio. A honra é minha em poder contribuir com esta audiência. Ela caminhou até a cadeira reservada para testemunhas, posicionada entre o juiz e os advogados, em uma plataforma ligeiramente elevada. Cada passo dela ecoava na sala silenciosa. Quando passou pela mesa de Diego, ela parou por um breve segundo, tempo suficiente para que seus olhos se encontrassem novamente. Bom dia, doutor. Espero que tenha tido uma manhã produtiva. A frase, dita com uma cordialidade cortês, soou como uma sentença de morte para Diego. Ele gaguejou uma resposta inaudível. Doutora Mariana e seus colegas se levantaram respeitosamente. Mariana conhecia a reputação de Helena Carvalho. Toda a comunidade jurídica conhecia. Ela era uma lenda viva. A mulher que começou a carreira como escrivã, estudou direito trabalhando durante o dia e frequentando a faculdade à noite. Tornou-se juiz aos 32 anos, desembargadora aos 48
e, ao longo de sua carreira, julgou alguns dos casos mais importantes do país, sempre com uma integridade inabalável. Desembargadora, é um privilégio ouvi-la, disse Mariana com sinceridade. O prazer é meu, querida. Helena se sentou, ajeitou a toga e abriu sua pasta. Retirou de dentro um pequeno caderno de anotações. O juiz Plínio explicou ao júri e aos presentes. A desembargadora Helena aceitou nosso convite para falar sobre os princípios fundamentais que devem guiar todos os operadores do direito. Sua experiência e sabedoria são inestimáveis. Desembargadora, por favor, fique à vontade. Helena agradeceu com um gesto elegante. Antes de começar, gostaria de fazer uma observação. Esta manhã, ao chegar a este fórum, tive uma experiência que ilustra perfeitamente o tema sobre o qual vim falar. Diego sentiu seu estômago dar um nó. Não, por favor, não. Ele quis se levantar, quis gritar, quis desaparecer, mas estava paralisado. Helena continuou, a voz calma, mas carregada de autoridade. Eu estava no corredor do terceiro andar, vestida de forma simples, realizando uma tarefa humilde. E fui abordada por um profissional do direito que demonstrou um desprezo absoluto por alguém que ele considerava inferior. Fui empurrada, insultada e tratada como se minha existência fosse um incômodo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos olhavam para Helena, depois para Diego, que havia encolhido na cadeira como se quisesse desaparecer. A desembargadora abriu seu caderno. Este profissional me disse, e cito, eu tenho um caso de milhões de reais para resolver. Um caso que vale mais do que tudo que você vai ganhar na sua vida inteira de esfregar chão. Fim da citação. Gustavo Mendes virou-se lentamente para Diego, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Você fez o quê? Helena continuou implacável. Esta experiência não é única. É sintomática de uma doença que corrói nossa profissão. A arrogância. A ideia de que nossos diplomas nos tornam superiores aos outros seres humanos. A crença de que justiça é um jogo onde vence quem tem mais dinheiro ou mais lábia. Ela fechou o caderno e olhou diretamente para Diego. E quero deixar claro, jovem doutor, que não vim aqui por vingança pessoal. Vim porque este tipo de comportamento precisa ser exposto e corrigido. Porque se não respeitamos um faxineiro, um porteiro, um segurança, como podemos pretender lutar por justiça? A justiça começa com respeito. E o respeito não escolhe profissão, classe social ou conta bancária. O juiz Plínio estava visivelmente chocado. Desembargadora, a senhora está dizendo que foi agredida verbalmente por um advogado neste fórum hoje? Sim, doutor Plínio. E esse advogado está nesta sala agora. Todos os olhos se voltaram para Diego. Alguns dos trabalhadores começaram a sussurrar entre si. Os outros advogados afastaram suas cadeiras dele, como se a vergonha fosse contagiosa. Diego finalmente encontrou sua voz, fraca e trêmula. Desembargadora, eu não sabia. Se eu soubesse quem a senhora era... Helena o interrompeu, a voz agora com um fio de aço. Exatamente, doutor. Se soubesse quem eu era, me trataria com respeito. Mas como pensava que eu era apenas uma faxineira, achou que podia me humilhar. E é exatamente isso que está errado. O respeito não deveria depender de quem a pessoa é, mas de ela ser humana. E naquele momento, Diego Martins compreendeu que sua carreira, sua reputação e seu futuro estavam desmoronando diante de seus olhos. O juiz Plínio suspirou profundamente, claramente perturbado pelo que acabara de ouvir. Desembargadora Helena, a senhora tem meu mais profundo respeito,
e peço desculpas em nome desta instituição pelo tratamento que recebeu. Helena fez um gesto gentil. Não precisa se desculpar, Dr. Plínio. O senhor não tem culpa pelos atos de indivíduos. Mas aproveito para contar um pouco da minha história, pois ela é relevante para o que discutimos aqui hoje. Ela se recostou na cadeira, os olhos percorrendo os rostos atentos na sala. Nasci em 1958, numa favela da zona sul desta cidade. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavadeira. Éramos 7 irmãos numa casa de 2 cômodos. Comida era luxo, educação um sonho distante. Os trabalhadores na plateia se inclinaram para a frente, identificando-se com cada palavra. Diego permanecia congelado, o rosto ainda pálido. Aos 12 anos, comecei a trabalhar como empregada doméstica. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar na casa da família rica onde trabalhava. Limpava, cozinhava, cuidava das crianças. Voltava para casa às 9 da noite. Aos sábados, frequentava uma escola noturna para adultos. Foi lá que aprendi a ler direito, a escrever, a fazer contas. Ela fez uma pausa, os olhos marejados com lembranças distantes. Uma das crianças que eu cuidava, o menino Rodrigo, tinha uma biblioteca enorme. Um dia ele me viu olhando os livros com admiração. Em vez de me repreender, ele me deu um exemplar velho da Constituição Brasileira. Leia-te, Helena, ele disse. Este livro fala sobre direitos. Todo mundo tem direitos. Doutora Mariana limpou discretamente uma lágrima que escorria por seu rosto. Ela conhecia essa história de superação em sua própria vida. Aquele livro mudou minha vida. Descobri que existia algo chamado justiça, algo maior do que patrões e empregados, ricos e pobres. Comecei a estudar obsessivamente. Aos 18 anos, prestei concurso público e passei para escrivã do fórum. Ganhava pouco, mas era um salário fixo. Com esse dinheiro, paguei um cursinho preparatório noturno. Helena sorriu, uma expressão de orgulho genuíno. Levei 4 anos de cursinho. Fui reprovada 3 vezes no vestibular de Direito. Na 4ª tentativa, passei em 17º lugar na universidade pública. Chorei tanto naquele dia que fiquei sem voz. Alguns dos trabalhadores começaram a aplaudir baixinho. O juiz Plínio permitiu, comovido pela narrativa. Durante os 5 anos de faculdade, continuei trabalhando como escrivã durante o dia e estudando à noite. Meus colegas de classe vinham de famílias ricas, tinham carros, roupas de grife, livros novos. Eu tinha um único conjunto de roupas para as aulas, livros xerocados e café com pão como refeição. Mas eu tinha algo que eles não tinham: fome de vencer. Diego ouvia tudo em silêncio, cada palavra sendo uma facada em sua consciência. Ele havia nascido em berço de ouro, formado nas melhores universidades privadas, sem nunca ter passado por qualquer dificuldade. Me formei como a melhor aluna da turma, continuou Helena. Prestei concurso para juíza e fui aprovada em primeiro lugar. Aos 32 anos, assumi minha primeira vara trabalhista. E sabe o que fiz? Tratei cada trabalhador que entrou no meu tribunal como trataria meu pai, minha mãe, meus irmãos. Porque eu sabia o que era trabalhar 12 horas por dia e voltar para casa sem ter o que comer. O empresário Gustavo Mendes se mexeu desconfortavelmente na cadeira. As palavras de Helena estavam tocando em feridas que ele preferia manter escondidas. Durante 40 anos de magistratura, julguei mais de 15.000 casos. Condenei empresários poderosos, políticos influentes, advogados famosos. E também absolvi muitos injustamente acusados. Sempre guiada por uma única bússola: a lei e a dignidade humana. Ela virou-se para olhar diretamente para Diego. E quando me aposentei, há 2 anos, pensei que meu trabalho estava terminado. Mas percebi que a luta pela justiça nunca termina.
Então comecei a fazer algo inusitado. Uma vez por mês, venho a este fórum disfarçada de faxineira, de secretária, de vendedora de café. Observo como os profissionais do direito tratam aqueles que eles consideram inferiores. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. E o que eu vejo me parte o coração. Vejo advogados como o Dr. Diego, que tratam seres humanos como obstáculos no caminho. Vejo juízes que mal olham nos olhos dos réus pobres. Vejo promotores que só se animam quando o caso tem repercussão na mídia. Vejo um sistema que esqueceu para quem deveria servir. O juiz Plínio estava visivelmente emocionado. Desembargadora, sua dedicação é inspiradora. Helena balançou a cabeça. Não é dedicação, doutor, é obrigação. Obrigação de quem conhece os dois lados da moeda. Eu já fui a mulher invisível que limpa os corredores e me tornei a desembargadora respeitada. Nada mudou na minha essência. O que mudou foi como as pessoas me enxergam, e isso é profundamente errado. Ela se levantou, pegou sua pasta e caminhou até o centro da sala, ficando entre a mesa dos trabalhadores e a mesa de Diego. Hoje, quando aquele jovem advogado me empurrou e me chamou de velha inútil, eu poderia ter me revelado na hora. Poderia ter destruído sua carreira ali mesmo, no corredor. Mas escolhi esperar, porque queria que essa lição fosse aprendida publicamente. Queria que todos vissem que a arrogância sempre encontra seu fim. Ela se virou para os trabalhadores. E para vocês, que vieram aqui buscar justiça, digo, nunca abaixem a cabeça. Seus trabalhos, sejam eles quais forem, têm dignidade. O homem que costura uma camisa, a mulher que limpa um escritório, o jovem que entrega comida, todos são pilares desta sociedade. Sem vocês, os doutores não teriam onde trabalhar, o que vestir, o que comer. Os aplausos foram espontâneos e emocionados. Lágrimas corriam livremente pelos rostos de muitos trabalhadores. Eles finalmente tinham alguém que os via, que os compreendia. Helena voltou para sua cadeira. Concluindo, Dr. Plínio, vim aqui hoje não apenas como testemunha, mas como um espelho. Um espelho que reflete o que este sistema se tornou e o que ele precisa voltar a ser. Justiça não é um privilégio dos ricos. É um direito de todos. E enquanto houver um único advogado, um único juiz que não entender isso, meu trabalho não estará terminado. Ela abriu novamente sua pasta e retirou um envelope. E antes que esqueça, estou formalmente apresentando uma queixa disciplinar contra o Dr. Diego Martins junto à Ordem dos Advogados. Dentro deste envelope estão as gravações das câmeras de segurança do corredor, mostrando o incidente desta manhã, além de depoimentos de testemunhas. A arrogância e o desrespeito não podem ficar impunes. Diego enterrou o rosto nas mãos. Sua carreira estava acabada. E o pior de tudo era saber que ele merecia-me cada segundo do que estava por vir. O silêncio após as palavras de Helena era tão denso que parecia sugar o ar da sala. O juiz Plínio ajustou os óculos, visivelmente abalado. Desembargadora, agradecemos imensamente por compartilhar sua experiência e sabedoria. Antes de prosseguirmos com o caso, gostaria de lhe fazer algumas perguntas, se me permite. Helena assentiu com elegância. Certamente, doutor. Durante seus 40 anos de magistratura, a senhora julgou quantos casos trabalhistas aproximadamente? 15.342 casos, para ser exata. Eu mantinha um diário detalhado de cada julgamento. E nesses casos, qual era o padrão mais comum de violação de direitos que a senhora observava? Helena respirou fundo, seus olhos percorrendo os rostos dos trabalhadores na plateia. O padrão era sempre o mesmo, doutor.
Empresários que viam seus funcionários não como seres humanos, mas como peças substituíveis de uma máquina. Salários atrasados, condições insalubres, jornadas extenuantes, ausência de equipamentos de segurança, humilhação sistemática. Ela fez uma pausa, deixando cada palavra assentar. E sabe o que todos esses empresários tinham em comum? Todos contratavam advogados caros e arrogantes que transformavam o tribunal em um circo. Advogados que atrasavam processos com recursos protelatórios, que intimidavam testemunhas, que mentiam descaradamente, achando que a justiça era apenas um jogo de retórica. Diego encolheu ainda mais na cadeira. Cada palavra era uma martelada em seu caixão profissional. Doutora Mariana se levantou, pedindo permissão para falar. Desembargadora, se me permite, gostaria de perguntar, em sua experiência, qual é o maior desafio para trabalhadores que buscam justiça? Helena sorriu tristemente. O maior desafio, querida, é a assimetria de poder. Um trabalhador ganha R$ 1.500 por mês, se tiver sorte. Um empresário movimenta milhões. Quando este trabalhador é demitido injustamente ou tem seus direitos violados, ele precisa enfrentar uma máquina jurídica que o empresário pode pagar indefinidamente. Advogados de R$ 300 a hora, recursos infinitos, testemunhas compradas. Ela apontou para os trabalhadores presentes. Olhem para essas pessoas. Elas estão aqui porque foram roubadas. Trabalharam meses, alguns anos, em condições que nenhum de nós aceitaria para nossos filhos. E agora enfrentam um sistema que deveria protegê-las, mas que muitas vezes as trata como mentirosas, oportunistas, preguiçosas. O empresário Gustavo Mendes começou a suar frio. Ele sabia que cada palavra de Helena estava preparando o terreno para sua condenação. Helena continuou, agora com uma intensidade que prendia todos os olhares. Eu me lembro de um caso, há 23 anos. Uma costureira chamada Rosa. Ela trabalhou 16 horas por dia durante 5 anos numa fábrica têxtil. Desenvolvia peças para marcas de luxo que eram vendidas por milhares de reais. Sabe quanto ela ganhava por mês? R$ 400. Sem carteira assinada, sem direitos, sem dignidade. Alguns trabalhadores começaram a chorar silenciosamente, reconhecendo suas próprias histórias. Quando Rosa decidiu processar o patrão, ele contratou um advogado famoso. Esse advogado fez de tudo para destruir a reputação dela. Disse que ela era preguiçosa, que inventava histórias, que queria dinheiro fácil. Apresentou testemunhas falsas, tentou intimidá-la. E o que aconteceu? Perguntou o juiz Plínio, completamente absorto. Eu analisei cada prova, cada depoimento. Visitei pessoalmente a fábrica. Vi as máquinas de costura enferrujadas, sem proteção. Vi o banheiro imundo que os funcionários compartilhavam. Vi as paredes manchadas de mofo. E condenei aquele empresário a pagar R$ 200 mil de indenização e regularizar todos os funcionários. Ela olhou diretamente para Gustavo Mendes. O empresário tentou recorrer 14 vezes. Gastou mais de 1 milhão em advogados para não pagar 200 mil a quem ele explorou. Mas no final, pagou. Porque a justiça, quando funciona corretamente, não tem preço nem patrão. Diego tentou se levantar, a voz trêmula. Desembargadora, com todo respeito, nem todo advogado que defende empresários é corrupto ou mal intencionado. A defesa é um direito. Helena virou-se para ele com um olhar que o congelou. Tem razão, doutor Diego. A defesa é um direito sagrado. Mas há uma diferença abissal entre defender um cliente dentro da lei e usar a lei como arma de opressão. Há uma diferença entre argumentar tecnicamente e humilhar testemunhas. Há uma diferença entre ser advogado e ser cúmplice de injustiça.
Ela se levantou, caminhou até ficar a poucos metros da mesa de Diego. E há uma diferença enorme entre defender alguém e se vender para quem paga mais, sem questionar se seu cliente está certo ou errado. Advogados como o senhor não defendem a justiça, defendem o dinheiro. E depois vão para casa dormir tranquilos, achando que fizeram seu trabalho. A sala explodiu em aplausos dos trabalhadores. O juiz Plínio bateu o martelo, pedindo ordem, mas até ele parecia concordar com cada palavra. Lucas, o assistente de Diego, se levantou discretamente e saiu da sala. Ele não aguentava mais estar associado àquilo. Sua consciência havia finalmente acordado. Helena voltou para sua cadeira. Doutor Plínio, peço desculpas se me exaltei, mas quando vejo um padrão se repetindo, quando vejo jovens advogados seguindo os passos errados de gerações anteriores, meu coração se parte. Porque sei que dentro de 10, 20 anos, eles estarão aqui, amargos, vazios, ricos talvez, mas sem honra. Não precisa se desculpar, desembargadora. Suas palavras são necessárias. O juiz olhou para os papéis à sua frente. Agora vamos prosseguir com as testemunhas dos trabalhadores. E foi nesse momento que Diego percebeu algo aterrorizante. O depoimento de Helena não era apenas sobre ética. Era uma preparação psicológica do júri. Cada palavra dela havia pintado empresários exploradores e advogados arrogantes como vilões. E ele, Diego Martins, havia se tornado o exemplo perfeito de tudo que estava errado. A batalha estava perdida antes mesmo de começar. A primeira testemunha a ser chamada foi Maria das Graças, uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas e olhos cansados que pareciam ter visto o pior da humanidade. Ela caminhou até a tribuna com passos lentos, o corpo curvado por anos de trabalho pesado. Doutora Mariana se aproximou com gentileza. Dona Maria, a senhora pode nos contar há quanto tempo trabalhou na fábrica têxtil Mendes? Maria respirou fundo, a voz trêmula. Trabalhei lá durante 12 anos. Entrei em 2010, saí em 2022. E qual era a sua função? Eu era operadora de máquina de costura industrial. Fazia as costuras das calças jeans que a fábrica produzia para marcas grandes. Quantas horas por dia a senhora trabalhava? A jornada oficial era de 8 horas, mas na prática trabalhávamos no mínimo 12 horas por dia, às vezes 14, 15, sábado e domingo também. Diego, tentando se recuperar do desastre anterior, se levantou. Objeção, Excelência. A testemunha está exagerando. Não há como comprovar essas horas extras. Doutora Mariana sorriu. Tenho aqui, Excelência, os cartões de ponto adulterados e os cartões de ponto reais que conseguimos recuperar do sistema. Ela entregou uma pilha de documentos ao juiz. O juiz Plínio examinou os papéis, a expressão ficando cada vez mais séria. Doutor Diego, aqui está a prova. Os cartões oficiais mostram 8 horas diárias. Mas os registros do sistema eletrônico, que o réu pensou que havia apagado, mostram entradas às 6 da manhã e saídas às 20 horas, 21 horas, algumas vezes até 22 horas. Gustavo Mendes começou a balbuciar. Isso deve ser um erro do sistema, Excelência. Eu não sabia. O juiz o cortou. Senhor Mendes, o senhor terá sua chance de falar. Agora vamos ouvir a testemunha. Mariana continuou. Dona Maria, a senhora recebia pagamento por essas horas extras? Maria balançou a cabeça, lágrimas começando a cair. Nunca recebi um centavo de hora extra. O patrão dizia que se a gente reclamasse, tinha 10 pessoas na porta querendo nossa vaga. A gente trabalhava com medo. Medo de ser demitida, medo de não ter como pagar o aluguel, de não ter como alimentar os filhos. E as condições de trabalho, como eram? Horríveis. As máquinas eram velhas, quebradas. Não tinha proteção auricular, mesmo com o barulho ensurdecedor.
Não tinha ventilação adequada. No verão, a temperatura dentro da fábrica passava de 40 graus. Muitas colegas minhas desmaiavam. Diego tentou novamente. Objeção, Excelência. Isso é sensacionalismo. Se as condições eram tão ruins assim, por que ela não procurou o Ministério do Trabalho? Maria virou-se para ele, os olhos vermelhos, mas firmes. Porque eu tinha medo, doutor. Medo de perder meu emprego. E porque quando tentamos denunciar, o fiscal que veio estava no bolso do patrão. Ele olhou tudo de longe, assinou um papel e foi embora. Mariana apresentou mais documentos. Excelência, aqui estão fotos tiradas por trabalhadores clandestinamente, mostrando as condições da fábrica. Fiação elétrica exposta, máquinas sem proteção, piso rachado, infiltrações, banheiros sem condições de uso. As fotos foram passadas ao júri. Algumas pessoas fizeram caras de repulsa. Uma jurada tampou a boca, chocada com as imagens. Helena observava tudo em silêncio, mas seu olhar aprovador para Mariana era evidente. A jovem advogada estava fazendo um trabalho impecável. A próxima testemunha foi João Carlos, um homem de 38 anos que havia perdido 3 dedos da mão direita em um acidente de trabalho. Ele ergueu a mão mutilada para que todos vissem. Senhor João Carlos, disse Mariana, pode nos contar como foi o acidente? João engoliu em seco. Eu trabalhava na máquina de corte de tecido. A máquina estava com defeito há meses. A gente avisava o patrão, mas ele nunca consertava. Um dia, a lâmina travou. Eu tentei destravar. Achei que tinha desligado, mas ela ligou sozinha por causa do curto-circuito. Cortou meus dedos na hora. E o que aconteceu depois? Me levaram para o hospital público, mas os dedos não puderam ser reimplantados porque demoraram muito tempo. Fiquei 3 meses sem trabalhar. Quando voltei, o patrão me demitiu dizendo que eu não servia mais para a função. Me deu R$ 500 de indenização e mandou assinar um papel dizendo que não ia processar. Diego se levantou, desesperado. Excelência, o senhor João Carlos assinou um acordo voluntariamente. Ele não pode voltar atrás agora. O juiz Plínio o olhou com severidade. Doutor Diego, um acordo assinado sob coação não tem validade. E um trabalhador que acabou de perder dedos, sem dinheiro, sem advogado, assinar qualquer papel que o patrão colocar na frente, isso é coação. Testemunha após testemunha, a história se repetia. Salários atrasados por 4, 5 meses. Funcionários obrigados a trabalhar doentes. Mulheres grávidas forçadas a carregar peso. Trabalhadores humilhados publicamente por supervisores. Um inferno silencioso que durava anos. Diego tentou contra-argumentar, apresentar suas próprias testemunhas, mas todas eram supervisores ou gerentes da fábrica, pessoas claramente beneficiadas pelo sistema. Seus depoimentos soavam vazios e ensaiados. Quando chegou a hora de Diego interrogar as testemunhas dos trabalhadores, ele estava completamente perdido. Cada pergunta que fazia era rebatida com fatos, provas, documentos. Ele tentou intimidar, mas depois do sermão de Helena, cada tentativa de agressão verbal era imediatamente cortada pelo juiz. O golpe final veio quando Mariana apresentou planilhas contábeis da empresa que haviam sido vazadas por um contador arrependido. As planilhas mostravam 2 conjuntos de livros, um oficial e um real. No real, constava o lucro verdadeiro da empresa, 10 vezes maior do que o declarado. E constava também um item chamado Fundo de Contenção Jurídica, dinheiro reservado especificamente para pagar advogados e subornar fiscais. Excelência, disse Mariana triunfante. Isso prova que o réu não apenas explorava seus funcionários, mas planejava sistematicamente escapar das consequências. Gustavo Mendes explodiu. Isso é uma armação! Essas planilhas são falsas.
O contador que as forneceu está aqui, pronto para depor sob juramento, respondeu Mariana. Diego afundou na cadeira. Seu cliente havia mentido para ele desde o início. Ou pior, ele nunca se importou em saber a verdade. Aceitou o caso pelo dinheiro e pela arrogância de achar que venceria de qualquer jeito. A defesa estava destruída. E o que era pior, Diego estava destruído junto com ela. O júri se retirou para deliberar às 17h30. 7 pessoas comuns, escolhidas pela sociedade para decidir o destino daquele caso. 3 mulheres e 4 homens, de idades variadas, profissões diferentes, mas todos com uma coisa em comum: haviam ouvido tudo. Na sala de espera, os 300 trabalhadores aguardavam nervosos. Alguns rezavam, outros conversavam baixinho. A maioria simplesmente olhava para o nada, exaustos de anos de luta. Doutora Mariana os tranquilizava. Fizemos o melhor possível. Agora é com eles. Do outro lado, Diego estava sozinho. Seu assistente Lucas havia renunciado por mensagem de texto. Gustavo Mendes o ignorava completamente, falando freneticamente ao telefone com outros advogados, já planejando recursos. A sala reservada para a defesa cheirava a desespero e traição. Helena não havia ido embora. Ela permaneceu sentada na galeria, observando tudo com a serenidade de quem já viu esse filme 1000 vezes. Ela sabia como terminaria. 45 minutos depois, o oficial de justiça anunciou que o júri havia chegado a um veredicto. Tempo recorde. Ou era vitória esmagadora ou derrota absoluta. Não havia meio termo. Todos retornaram à sala. O silêncio era sepulcral. O presidente do júri, um homem de 60 anos, professor de história aposentado, se levantou com um papel tremendo nas mãos. O juiz Plínio perguntou: "O júri chegou a um veredicto?" "Sim, Excelência." "Qual é o veredicto?" O homem leu com voz clara e firme: "Nos 300 casos individuais de exploração laboral, achamos o réu Gustavo Mendes e a Mendes Corporation culpados. Nos casos de condições degradantes de trabalho, culpado. Nos casos de sonegação de direitos trabalhistas, culpado. Nos casos de coação e intimidação, culpado. E no caso de fraude contábil, culpado." A sala explodiu. Trabalhadores abraçavam-se chorando, gritando de alegria. Alguns caíram de joelhos, agradecendo a Deus. Outros simplesmente choravam em silêncio. O alívio de anos de sofrimento finalmente reconhecido. Gustavo Mendes ficou branco. Ele tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Diego o segurou pelo braço, mas o empresário o empurrou com violência. "Saia de perto de mim, seu incompetente! Eu te paguei uma fortuna e você me entregou de bandeja!" O juiz Plínio bateu o martelo repetidamente. "Ordem! Ordem na sala!" Quando o silêncio voltou, ele continuou: "Considerando a gravidade dos crimes, a extensão do sofrimento causado e a premeditação evidente, condeno o réu Gustavo Mendes e a Mendes Corporation ao pagamento de indenizações que totalizam 47 milhões de reais, divididos entre os 300 trabalhadores, ajustados individualmente conforme o tempo de serviço e danos sofridos." Mais aplausos, mais lágrimas. "Além disso", continuou o juiz, "determino a interdição imediata da fábrica, até que todas as condições de trabalho sejam regularizadas conforme as normas de segurança. Determino também que o Ministério Público investigue os crimes de fraude fiscal e suborno de agentes públicos." Gustavo Mendes gritou: "Eu vou recorrer disso até o Supremo! Vocês não sabem com quem estão mexendo!" O juiz o olhou friamente. "O senhor tem direito a recorrer, mas até lá cumprirá a sentença."
E mais, dado o risco de fuga e obstrução da justiça, decreto sua prisão preventiva. O quê? Você não pode! 2 oficiais de justiça se aproximaram. Gustavo tentou resistir, mas foi algemado na frente de todos. Enquanto era levado para fora, ele gritava obscenidades, acusações, ameaças. Sua máscara de empresário respeitável havia caído, revelando o tirano covarde que sempre foi. Diego permaneceu sentado, paralisado. Sua carreira acabou naquele momento. Não apenas porque perdeu, mas porque todo o país havia assistido. As câmeras que ele viu entrando na sala eram de uma TV a cabo especializada em casos judiciais. O vídeo de Helena expondo sua arrogância já estava viral nas redes sociais. Quando saiu da sala, foi cercado por repórteres. Doutor Diego, é verdade que insultou uma desembargadora? Como se sente ao perder o caso? Vai renunciar à advocacia? Ele empurrou todos e correu para o estacionamento. Quando chegou ao seu BMW, encontrou um bilhete no para-brisa. Era de Helena, escrito à mão com uma caligrafia elegante. Jovem Diego, você ainda tem tempo de mudar. A queda é dolorosa, mas pode ser o início de uma nova subida. Pense nisso. Com sinceridade, Helena Carvalho. Ele amassou o papel e jogou no chão. Depois se arrependeu, pegou de volta, alisou e guardou no bolso. Dirigiu para casa em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Quando chegou, sua esposa o esperava na porta. Ela havia visto tudo na TV. Sem dizer uma palavra, ela entregou a ele uma mala pronta. Eu mereço alguém melhor. Vou ficar na casa da minha mãe. Ela bateu a porta, deixando Diego sozinho em uma casa vazia e cara, tão vazia quanto sua alma. 6 meses haviam se passado. Diego Martins estava irreconhecível. Ele havia perdido 15 quilos, o cabelo antes perfeitamente cortado estava desgrenhado, a barba por fazer. Usava jeans velhos e uma camiseta simples enquanto esperava sentado em um banco de madeira na praça em frente ao fórum. Após o caso Mendes, tudo desmoronou. A Ordem dos Advogados o suspendeu por 2 anos. Seus clientes cancelaram todos os contratos. Seu escritório foi fechado. Sua esposa pediu o divórcio e ficou com metade de tudo. Seus amigos o abandonaram. Ele era um pária. Durante os primeiros 2 meses, Diego afundou na amargura. Bebia todas as noites, culpava o mundo, culpava Helena, culpava a justiça. Mas depois, sozinho em seu apartamento vazio, ele começou a pensar de verdade. Pela primeira vez em sua vida, sem a armadura da arrogância, ele se viu como realmente era. E não gostou. Ele se lembrou do rosto de Dona Maria chorando ao contar sobre as condições de trabalho. Lembrou de João Carlos mostrando os dedos amputados. Lembrou dos 300 trabalhadores, pessoas reais com famílias reais, sofrimentos reais. E pela primeira vez, sentiu vergonha genuína. Foi quando pegou o bilhete amassado que Helena havia deixado em seu carro. Leu e releu dezenas de vezes. Você ainda tem tempo de mudar. Depois de muito hesitar, reuniu coragem e procurou o endereço dela. Helena morava em uma casa simples na Zona Norte, um sobrado antigo, mas bem cuidado, com jardim na frente e uma placa de madeira na porta com os dizeres: Justiça é servir, não se servir. Ele tocou a campainha, o coração batendo forte. Uma empregada abriu a porta. Bom dia, o que deseja? Eu gostaria de falar com a desembargadora Helena, se possível. Meu nome é Diego Martins. A empregada o reconheceu, mas não demonstrou hostilidade. Um momento, por favor. Minutos depois, Helena apareceu. Ela usava roupas casuais, uma calça de algodão e uma blusa florida. Parecia mais jovem, mais leve do que no tribunal. Doutor Diego, estava te esperando. Estava?
Ela sorriu. Sabia que uma hora você viria. Entre. A casa era aconchegante, cheia de livros, fotos de família e plantas. Nada ostensivo, apenas um lar de verdade. Helena o levou até a cozinha, onde preparou café. Sente-se, vamos conversar. Diego se sentou, as mãos tremendo. Desembargadora, eu vim pedir perdão. Pelo que fiz, pelo que disse. Eu fui um idiota arrogante. Eu destruí a vida de pessoas porque achava que era esperto demais, importante demais. E quando caí, perdi tudo. Minha carreira, minha família, meu orgulho. Ele começou a chorar. Eu não sei como viver agora. Não sei quem eu sou sem a arrogância. Passei 6 meses pensando, bebendo, me odiando, e percebi que a senhora tinha razão. Eu nunca fui um advogado de verdade. Eu era um mercenário. E agora não sou nada. Helena colocou uma xícara de café na frente dele. Você está errado em uma coisa, Diego. Você não é nada. Você é um ser humano que cometeu erros graves e está pagando por eles. Isso é mais do que muitos fazem. Ela se sentou à sua frente. Quando eu o expus naquele tribunal, não foi por vingança. Foi para quebrar sua casca. Pessoas como você precisam ser quebradas para renascer. Você era como cristal, bonito por fora, mas frágil e vazio. Agora você está estilhaçado. E é nesses estilhaços que você pode se reconstruir de verdade. Diego limpou as lágrimas. Eu quero mudar, mas não sei como. A OAB me suspendeu. Mesmo se voltasse, ninguém confiaria em mim. Helena tomou um gole de café. E se eu te disser que há um caminho? Um caminho difícil, humilhante, mal pago, mas honrado? Eu faria qualquer coisa. Ela abriu uma gaveta e tirou um cartão. Este é o contato da Defensoria Pública. Eles precisam de voluntários para casos pro bono, enquanto você está suspenso. Depois, quando sua suspensão acabar, você pode prestar concurso para defensor público. Vai ganhar 1/3 do que ganhava antes. Vai defender pessoas que não podem pagar. Vai trabalhar dobrado e ser pouco reconhecido. Diego pegou o cartão. E por que eu deveria fazer isso? Porque é assim que você reconstrói sua alma. Não com discursos bonitos ou arrependimentos vazios, mas servindo quem você antes desprezava. Você humilhou uma faxineira, agora vai defender faxineiros. Você ignorou trabalhadores, agora vai lutar por eles. Helena se levantou. Eu vou ligar para a coordenadora da Defensoria. Vou dizer que você procurou ajuda e que estou disposta a ser sua mentora. Mas com uma condição. Qual? Você vai trabalhar de graça por 2 anos. Vai acordar cedo, pegar ônibus lotado, almoçar marmita. Vai viver como vivem as pessoas que você defendia contra. Só assim vai entender de verdade o que é dignidade. Diego assentiu, as lágrimas voltando. Eu aceito tudo. 1 ano e meio depois, Diego estava na mesma sala de audiências número 7, mas dessa vez sentado do outro lado. Ele vestia um terno simples, comprado em uma loja popular, e representava gratuitamente uma costureira de nome Antônia, que havia sido demitida grávida sem receber seus direitos. Do outro lado estava um advogado jovem e arrogante, exatamente como Diego fora. O advogado reconheceu e riu. Olha só quem caiu no mundo! O grande Diego Martins agora defendendo pobres de graça. Diego não mordeu a isca, apenas sorriu. Sim, e me sinto mais advogado agora do que em toda a minha carreira anterior. Durante a audiência, Diego apresentou provas sólidas, tratou as testemunhas com respeito e argumentou com paixão.
Quando venceu o caso e viu Dona Antônia chorando de alegria, abraçando seus filhos, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes: propósito, sentido, honra. Na saída do tribunal, ele cruzou com Helena no corredor. Ela estava, novamente disfarçada de faxineira, observando o comportamento dos advogados. Ela piscou para ele. Um sorriso de orgulho. Diego se aproximou e, dessa vez, ajudou a empurrar o carrinho dela até o elevador. Obrigado por não ter desistido de mim, desembargadora. Ela tocou seu ombro. Ninguém está além da redenção, Diego. Lembre-se sempre disso quando julgar alguém que chegue diante de você. E foi assim que a história terminou. Não com um final perfeito, mas com um recomeço honesto. Diego nunca voltou a ser rico, nunca recuperou sua antiga vida. Mas descobriu algo muito mais valioso: paz de espírito e a certeza de que estava, finalmente, do lado certo da justiça. Esta história nos ensina que a verdadeira grandeza não está no dinheiro que ganhamos ou no poder que exercemos, mas no respeito que damos e na dignidade que preservamos. A arrogância sempre encontra seu fim, mas a humildade pode construir futuros inesperados. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E comente aqui embaixo: você acredita em segundas chances? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. Até a próxima história!